Ui. Ai. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos aguardar mais um pouquinho o pessoal chegar. Boa tarde, Michele. Tudo bem? A gente está só aguardando mais um pouquinho o pessoal entrar. Aguardando a enfermeira Isabel, que vai participar com a gente também. Oi, Isabel. Eita, Eu acho que você vai virar a câmera. Na eu câmera. tô tentando. Oi, Bruno, tudo bem? Oi, Alessandra, boa tarde. A gente está só aguardando um pouquinho, esperando a enfermeira Isabel conectar direitinho para a gente poder começar a nossa live. Gente. Aí, Foi. Demorou, mas foi. isso! Apanhando a tecnologia, simples assim. É todo mundo. Né? Isso é normal, normal. Eu acho que a gente pode começar, Isabel. O pessoal Podemos. vai Aham. entrando, o pessoal vai Uhum. entrando. Meu celular tá aqui, gente, assim, que a gente não é rica, né, Isabel? A gente vai no improviso. Isso é a vida real. Então, se apresenta um pouco, Isabel. Depois eu vou me apresentar. Tá, meu nome é Isabel, né? Sou enfermeira, trabalho na Cuidar Bem, com assistência domiciliar. Tenho pós-graduação na PUC, de urgência e emergência terapia intensiva. Eu e a Tâmara estamos com esse projeto aí agora do núcleo para formar profissionais, cuidadores de idosos, porque a gente percebeu que o pessoal tem dificuldade em trabalhar com o idoso. E é um campo que as revistas, né, os artigos já falaram que vai crescer muito. A população está Sim. envelhecendo. O IBGE já falou isso, que a população está envelhecendo e não tem gente capacitada para atender esse pessoal. Então, devido a isso, nós formamos esse projeto aí, que é do núcleo, e estamos aí, se Deus quiser, dando tudo certo, né, Tâmara? A primeira turma já formou, terça-feira passada. Verdade.
Foi lindo, lindo, linda a formatura. E já estamos com a segunda turma aí praticamente que quase que formada, né? Pouquíssimas vagas aí. Se eu não me engano, acho que estão 5 vagas Pois é, sobrando. É isso sobrando. mesmo. Eu conferi isso mesmo, 5 vagas sobrando. Pois é, Graças a Deus. graças a Deus. Então, pessoal, vou falar também um pouquinho sobre mim, né? Para quem não conhece, nós duas, a página do Núcleo de Formação e Cuidados, ela não é nem minha e nem só da Isabel, é uma parceria, Exato, né, entre nós. exato. Graças a Deus, uma parceria que ela já vem aí de uns 4 anos. Ou mais, Por aí. é E assim, aproximadamente isso. é, a gente trabalha junto esse tempo todo e a gente sempre vem observando, né, como que a formação do cuidador de idosos, ele interfere no cuidado com o paciente. Com E certeza. o paciente ele precisa, né, de profissionais que são qualificados para esse cuidado. Então, nós duas trabalhamos juntas nesse projeto. Sempre vocês vão ver eu, a minha carinha, ou a carinha da Isabel por aqui, aparecendo no story ou outro, porque é assim que nós vamos seguir. Eu também sou enfermeira, já há 4 anos formada, tenho experiência de home care, experiência hospitalar, tenho uma pós-graduação também em bloco cirúrgico, e a gente tenta trazer um pouquinho dessa nossa experiência para o cuidador, porque o curso de cuidador de idosos, quando ele é ministrado por uma pessoa que não tem experiência no mercado de home care, é simplesmente um curso, um conteúdo que está ali enchendo linguiça, mas não tem o que na prática precisa. É. Então, a gente está pegando essa experiência que a gente tem do home care e trazendo para dentro do curso. Quais são os assuntos que são mais importantes? O que, que a gente precisa focar mais na formação do cuidador? E assim, o que que faz, né, um cuidador de idosos? A gente ouve esse termo para cima e para baixo, a gente não sabe o que que faz um cuidador de idosos. A Isabel está mais atualmente, né, no mercado ainda na parte de home care. Eu vou deixar ela explicar para vocês um pouquinho o como que é, né, a responsabilidade do cuidador de idosos, o que que ele tem que fazer dentro do home care, dentro do domicílio. Porque, pegando o gancho aí que você estava falando, Tâmara, a nossa vivência, né, é esse o nosso diferencial, porque a gente vive aquilo que a gente ensina, né? Você já viveu aí muitos anos, eu ainda estou aí na prática. Então, porque a teoria, você pegar um livro, você lê, você aprende, né? É, Mas a dificuldade do dia a dia, o cotidiano do dia a dia ali, ele vai um pouco além do que está no livro. Então, é isso que a gente quer pegar, é isso que a gente ensina muito no curso. O cuidador, na casa do paciente, o próprio nome diz, cuidar do paciente, né? Paciente vem da pessoa que sofre. Então, aquela pessoa está passando por um momento de sofrimento, que é de uma doença, né? Ou uma fratura, ou uma doença degenerativa. E o cuidador ele vem para amenizar isso. Então, ele vai ter os cuidados no banho, alimentação, higiene, e o cuidador ele tem que pensar além do que é aquilo ali que ele está fazendo. Ele vai ofertar uma boa alimentação porque ele sabe que aquilo ali vai ajudar o paciente mais para frente. Então, ele tem que antecipar as coisas. Por exemplo, a casa, a gente enfrenta muito esse problema hoje, a casa não é adaptada, né, sim. para acolher um paciente, por exemplo, um paciente acamado, cadeirante. A maioria das casas não é adaptada. Por quê? Porque a gente não pensa nisso. Isso é todo mundo. A gente não pensa nisso. Então, o cuidador ele vai criar meios. Como que esse paciente vai conseguir se locomover? Como que ele vai conseguir ir para a mesa? O que a gente faz? A gente coloca alguma almofada na porta do guarda-roupa para ele não esbarrar.
Então, o cuidador ele tem que ter essa visão, ele tem que ser um pouco além de ser só dar banho e só da alimentação e a medicação. Ele tem que pensar nesse além do paciente. Para quê? Para restabelecer o paciente de novo dentro daquela residência, né? Eu acho que isso é um ponto fundamental do cuidador. Fora outras É coisas verdade. mais, porque se a gente for citar outras coisas aqui, a gente vai ficar aqui o resto do Ora, dia, né? Eu estou falando uma parte mínima, né? Eu estou falando o básico ali que o cuidador tem que ter. é verdade. E o mercado de trabalho, né, atualmente, igual você falou lá no início, ele está cada vez maior. A Exato. tendência, né, a população ela crescer e devido à qualidade de vida que nós estamos tendo, né, a população ela está vivendo cada vez mais. Então a Exato. tendência é que a necessidade do cuidador de idosos ela seja muito maior. Exato. E principalmente, né, a gente vê muito, eu estou vendo o Bruno aqui online, a gente vê muito a falta do cuidador do sexo masculino, porque nós temos Perfeito. muitas mulheres cuidadoras de idosos. Mas o que falta no mercado de cuidadores do sexo masculino não está escrito. Porque muitas das vezes a família, ela prefere, né, Isabel? O paciente ser um paciente Sim, homem, sim. ela prefere muito mais um É cuidador porque que a seja homem. mulher, né? E isso vem de uma questão cultural, né? A mulher Uhum, ela já vem com essa questão de cuidar, né? Porque a mulher gera vida, ela que amamenta, então isso vem muito da cultura feminina. Mas temos mercado para o sexo masculino, sim, e não temos profissionais. A gente não é tem verdade. profissional do sexo masculino, porque a mulher, ela cuida do idoso e da idosa, né? A mulher, Sim. ela cuida dos dois. Só que tem pacientes do sexo masculino que preferem o homem, por questão ali de ter uma linguagem, né, mais própria do homem, o homem ele é mais prático, mais objetivo, aquela coisa que, então, às vezes, o homem quer o homem, quer o cuidador homem. E não temos isso no mercado. Às vezes, questão, né, gente, de como a família ela já tem a sua adaptação. Às vezes é um casal que era muito unido, então, se for, por exemplo, uma cuidadora mulher, vai gerar ali um desgaste entre a família, às vezes uma situação de ciúme, alguma coisa assim. E tendo um cuidador homem, a gente já evita essas situações quando é um paciente do Exato. sexo masculino. Uhum. E a gente Isso pensando, mesmo. né? Nós estamos falando do mercado, falando do cuidador, da atividade do cuidador, mas a gente vê muito ultimamente o cuidador informal. E o cuidador informal, ele é um problema para o serviço de saúde. Com Não que não certeza. seja uma forma de trabalho, mas ele gera um problema para o serviço de saúde, gera um problema para a família, gera um problema para o home care e para ele mesmo. Se a gente for pensar, né, questões jurídicas, ele pode gerar um problema para ele mesmo. Eu vou dar o um exemplo, por exemplo, né, com qual problema que ele pode gerar para o paciente. Depois a Isabel vai falar um pouco dos prejuízos que esse cuidador informal ele pode trazer para o home care, para o serviço de saúde. Para o paciente, quando a gente tem um cuidador ali que ele não tem clareza do que ele precisa fazer, ele não tem conhecimento científico, ele não tem noção da técnica correta de se realizar pelo menos uma higiene de um curativo, por Uhum. exemplo, pode prejudicar o paciente, pode aumentar uma ferida, pode criar novas feridas no paciente, porque ele não tem a noção de que precisa virar o paciente para um lado ou para o outro. Ele não consegue Juridicamente identificar sinais, né, Tama? Ele não consegue. Às vezes o paciente está com uma evolução de alguma patologia, ele iniciou com algum determinado sinal, e se o cuidador não souber identificar, isso atrapalha. Então, assim, sim, quando chega-se a perceber, a doença já evoluiu. sem E fazer nada, né? exatamente, uma coisa que poderia ser evitada, uma própria lesão mesmo, né? Se o cuidador ele não sabe
que a lesão de grau 1 é a pele vermelha, região hiperemiada, se ele não tem essa consciência do que é isso, ele vai achar que é normal. Ah, é normal. Aí daquele grau 1 vai para grau 2, vai para grau 3. Aí quando ele vai buscar um atendimento, aí eu já tenho que entrar com uma cobertura mais cara, isso já gera Sim, custo, já gera dor com o paciente, fora a autoestima do paciente, já cai em saber que seu corpo está sendo, né, danificou, machucou. Então, assim, uma série de fatores. Aí, às vezes, eu já tenho que entrar com o enfermeiro, eu já entro com o médico, eu já tenho que entrar com medicação, eu já tenho que entrar com cobertura, uma coisa que poderia ser evitada com uma simples mudança de decúbito. com certeza. Às vezes uma adaptação de um colchão casca de ovo, que é uma coisa Exato, assim, hiper simples exato, para iniciar um processo de recuperação. E isso a gente está falando não é só do prejuízo para o paciente. exato. Porque se a gente for parar para pensar, quando o cuidador ele assume um plantão como cuidador de idosos sem ter a preparação, juridicamente ele está assumindo os riscos das ações dele. Se esse Uhum. paciente chegar a um óbito por falta de cuidado, o cuidador ele pode ser responsabilizado por uma situação de negligência, de imprudência, porque Com ele está assumindo certeza, um risco que ele não tem capacidade para assumir. A com gente, a certeza. gente teve, né, Isabel, um caso recente de um paciente do sexo masculino, um paciente que tinha uma infecção urinária. Você lembra desse caso que a gente Ah, estava lembro, conversando? lembro. Exato. Uhum. E o Lembro. paciente, a família dispensou a orientação de enfermagem para o Aham. cuidador. O cuidador não tinha curso específico na área, foi cuidando daquele paciente de uma maneira informal. O paciente chegou a evoluir para uma infecção urinária, e dessa É, infecção urinária, o paciente internou e foi a óbito. foi a óbito, exatamente. Um caso Por uma. triste, né? Muito triste, fiquei muito triste com esse caso. Foi um caso assim real, né? Você viu que foi falta de cuidados. Foi falta Exatamente. de cuidados do paciente, fazer uma boa higienização, uma troca de fralda adequada, né? Trocar aquele coxinho, trocar aquela fralda. O paciente, ele não trocava a fralda no período noturno, ele ficava a Nossa, noite inteira molhado. E isso evoluiu para uma infecção urinária, e foi aquela infecção recorrente. Aí entra com antibiótico, aí melhorava, voltava de novo. Chegou uma hora que pegou uma bactéria super resistente, o paciente hospitalizou e evoluiu para óbito. E isso foi uma das patologias que ele tinha, né? Que era a infecção urinária. Que ele tinha uma outra doença degenerativa. Mas ele foi a óbito pela que pegou a função renal. Os rins dele paralisou. e aí a gente para pensar, né? Uma doença degenerativa, que é uma situação muito mais grave, o paciente ele veio a óbito por causa de infecção urinária. Exato. Exato. Totalmente prevenido. Totalmente Totalmente. prevenido. Exato. E Uhum. a nossa intenção é cortar essas brechas totalmente para que ele tenha um cuidado de forma que esse tipo de risco não aconteça, né? E a Isabel, como eu disse, a Isabel está mais presente na questão do home care. Ela pode falar para a gente agora um pouquinho sobre os prejuízos que o home care tem quando ele também assume o risco de contratar um cuidador que é informal, que não tem uma profissionalização, né? Nossa, o serviço não rende. Simples assim. Ah, hã? Nem está acontecendo, né? O home care, os Não. home cares atualmente nem estão contratando. A gente sempre na entrevista, a gente procura aquele cuidador que ele já venha com alguma bagagem. Porque a questão, Tama, é assim, a gente ensina também, sabe? Se o funcionário chegar para mim e falar assim, Isabel, eu não sei nada, não tem problema, eu Uhum. te ensino. Mas a pessoa tem que estar disposta a aprender também, sabe? A pessoa tem que estar disposta
aprender a fazer aquele procedimento, que seja administrar uma dieta, né, os cuidados básicos dali de higienização do frasco, do equipo, né? A pessoa tem que querer aprender isso. E se a pessoa não quer aprender e não quer seguir, não tem jeito. Não tem jeito, gente. Porque às vezes a gente ensina, sabe? Mas a pessoa acha que é bobagem. Ah, não, pra que eu vou ficar passando água toda hora? Pra quê? Gente, tudo tem um porquê. Né? Aquilo lá não é à toa. Eu não coloco frasco na água depois da dieta, no litro de água com um pouquinho de água sanitária. Aquilo lá não é à toa. Ah, porque tem que colocar. Não. Se a orientação é essa, tem que seguir. E eu não estou falando só da parte da enfermagem, não. Estou falando da parte do fisioterapeuta, estou falando da parte médica, sabe? A pessoa tem que seguir. Por quê? Porque aquilo ali tem um porquê do paciente. Uma das coisas também que a gente vê muito acontecer, Tama, é assim, às vezes a pessoa trabalhou, né, já tem uma longa data aí de anos que trabalhou, mas o paciente tal fazia assim, o paciente tal fazia assim, né? É verdade. Um grande problema, e é uma coisa que a gente está tentando trabalhar muito, é a humanização do paciente. Cada paciente é único. Cada paciente, a gente vai montar uma escala, uma rotina de cuidados para aquele paciente, para a necessidade dele. E as pessoas falam, mas o fulano ali fazia isso, aqui fazia isso. Tá, ok, lá fazia assim. Mas aqui a gente vai fazer assim, olha. Porque tem profissionais que, por exemplo, o paciente está evoluindo, o paciente já está nos cuidados paliativos e às vezes ele ali não suporta 200 ml de água que a nutricionista passou. Tá, nós vamos diminuir, gente, ele não suporta. Mas a nutricionista passou 200 ml de água. Eu sei que o nutricionista passou 200 ml de água, mas o paciente não suporta. Ele não suporta aquilo ali, eu preciso mudar. Eu tenho que adequar para aquilo que o paciente suporta. Eu sei que a necessidade dele é 200 ml de água. Eu sei. Mas ele não suporta tanto. Aí eu coloco 200 ml de água, aí ele aspira, e aí? Aí a culpa é do cuidador e do enfermeiro. Porque vai jogar a culpa no cuidador e no enfermeiro. Exato. E eu vejo muito essa dificuldade no cuidador. Eu vejo muito a dificuldade que ele tem de aceitar a evolução do paciente. Eu vejo muito isso, sabe? Aí o médico prescreve uma coisa, não quer seguir. Porque no hospital faz assim. Tá, gente, eu sei que no hospital faz assim. Mas ele não está no hospital, ele está no ambiente domiciliar e nós vamos seguir isso aqui. Pronto. Aí é uma coisa muito simples, né? Aí a gente vai fazer aquilo ali que foi prescrito e vai começar a identificar sinais do paciente. Peraí, o paciente reagiu bem com isso aqui? Peraí, o paciente não está reagindo? Aí, a partir daqueles sinais, a gente vai mudando conduta. Sim. Não continua legal. Ok, vamos mudar conduta. Vamos chamar o médico, vamos chamar o fisioterapeuta. Olha, não está legal, vamos continuar mudando conduta. Até a gente adequar para a rotina daquele paciente, para a rotina daquela patologia, daquela evolução. Só que o cuidador ele tem uma dificuldade enorme de entender isso. Enorme. E é isso que a gente tem buscado e tem frisado muito no curso, né, Tami? Essa dificuldade, até a gente, né, como enfermeira, a gente sente muito ela. É como se nós não tivéssemos o apoio do cuidador. No momento ali de criar a rotina, o enfermeiro, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que precisa ser feito para melhorar para aquele paciente, mas o cuidador, ele não colabora com a primeira pessoa na linha de cuidados dele ali. Então, se ele não... o cuidador e o enfermeiro, eles têm que andar assim, ó, juntinho. Exatamente.
Qualquer Exatamente. outro profissional. Se ele não anda junto com o enfermeiro, não adianta a orientação que o enfermeiro der, ele não vai fazer. Então, Exatamente. ele não tem conhecimento da necessidade daquilo. Porque a partir do momento que o cuidador ele entende, nossa, a sonda ela é posicionada assim dentro do paciente, a dieta ela passa e chega aqui. Ah, é por isso que o enfermeiro está mandando eu fazer isso aqui. Então, assim, não tem como esse cuidador colaborar com a gente se ele não tem conhecimento. E quem Exato. perde é só o paciente. Só o Só o paciente. paciente. Só o paciente. Então, é um prejuízo enorme. E juridicamente falando, o home care atualmente ele não está mais, né? Nenhum que eu reconheça aqui na cidade, nenhum home care ele está contratando mais cuidadores informais, justamente por causa do risco. Porque os contratos de home care, eles não são contratos baratos. Sim. Envolve todo o custo de uma equipe, né? Uhum. E esse custo, se o paciente ele vem a óbito, por exemplo, igual a gente citou o caso do nosso paciente que teve infecção urinária, se ele vem a óbito num serviço de home care por uma situação totalmente prevenível, a família ela pode entrar com um processo contra o home care. E aí, Exatamente. toda uma cadeia que ela é responsabilizada por causa do serviço de um cuidador que ele não está compreendendo a importância do serviço dele. Ele não está compreendendo a Esse, necessidade das informações. e nesse ponto que você tocou aí, a gente já entra a importância do relatório, Do relatório, sim, né? mas o relatório Que o cuidador tem também tem uma dificuldade de fazer. E o cuidador informal, esse nem faz. Esse então, aí nem se ele faz. falar, eu troquei a fralda do paciente, como é que ele prova que ele trocou a fralda? Ele não Não, tem como provar. e como que ele consegue identificar alguma substância, algum resíduo ali naquela fralda? E se a urina saiu avermelhada? Né? A gente tem uma suspeita de sangue na urina, ele não sabe falar. Né? Sim, Ele não trocou, eu não sei. Porque na hora que troca, a gente fala, coloca grande quantidade, pouca, como que estava a coloração, o odor, sim. né, está característico, não está. Se ele não troca, se ele não faz, se ele não anota, como é que a gente sabe? Não, é um assunto assim, Rende muito. rende muito. Sim. Então, a profissionalização do cuidador de idosos, ela vem justamente nesse sentido, de trazer mais segurança para o paciente, mais Exato, segurança para a família, mais segurança exato. para o prestador de serviço que está sendo contratado. É essa a necessidade. Apesar de que no Brasil a gente ainda não tem, né, a profissão de cuidador de idosos ainda pela legislação, não tem a normalização toda dela, mas a gente não pode descartar que não existe essa opção, essa Exato. profissão. Ela existe. E se ela existe, nada melhor do que nós que temos conhecimento, nós que temos condição de repassar isso para o próximo, treinar esses cuidadores, treinar essa leva Exatamente. de para prestar segurança para o paciente. Porque não é cuidado, é segurança do paciente. É Exatamente. esse paciente, por exemplo, você lembra um caso, Isabel, que nós fomos visitar uma senhora que o marido dela, ele estava na cama e não tinha grade na beirada da cama? Bem recente que nós fomos visitar, nós duas. Lembro, E que, lembro. é, E que um era dia antes ele tinha caído da cama, foi isso? esse mesmo. E Lembro. a cuidadora ficava uma cuidadora de dia, uma E uma cuidadora à cuidadora à noite, noite. uma na Exatamente. inteira, e ninguém viu a necessidade de colocar uma De grade na colocar uma beirada da grade. Exatamente. A cuidadora não ficava no mesmo quarto que o paciente, não era isso? Ela ficava no cama. quarto ao lado. E o Isso. paciente teve um AVC, ele, né, teve uma hemiplegia do lado esquerdo e ele foi movimentar na cama e ele caiu, né? Ele caiu É. da cama.
Não teve nada grave, graças a Deus, mas olha o risco desse paciente. E com a senhora também idosa, a esposa também Como a senhora idosa em idosa. casa. Né? É Aí, verdade. olha o risco desses dois idosos com uma cuidadora em casa. É. Ela, E tem, a cuidadora não teve a maldade de colocar alguma coisa ali, ó, na beira da cama, para que ele não tipo assim, caísse. se ele não aceita uma grade, vamos colocar um sofá, vamos colocar Isso. Vamos criar alguma alternativa ali que evite essa queda, né? Ou se não, uma espere ele dormir, não sei, deixa ele dormir, a gente vai, arrasta a cama para a parede, faça alguma coisa. Mas olha o risco desse paciente com essa queda. E E aí com o uma paciente ele não cuidadora tinha, em casa. é, o paciente não tem nenhuma fratura, não tem nada, por enquanto tá tranquilo. Por Mas uma enquanto. queda num paciente dele, se quebra Nossa, uma bacia, não. Não, aí ele ia para a mesa almoçar, não vai mais. Olha o que que mas fez com a rotina dele. Olha como que já já vai fica esse botar uma psicológico. cadeira de roda. Exato. Aí eu já tenho que pensar em cadeira de roda, em cadeira de banho. Olha aí, olha o custo que eu já levo para essa família de uma coisa que poderia ser totalmente evitada. 100% evitada. Sim. Então, a profissionalização, ela traz esse benefício. Pode parecer um investimento caro no início, e nem é tão relativamente caro, pensando no retorno financeiro, né? Exato. Que a pessoa profissionalizada ela tem, pode parecer caro. Só que ela traz para a família mais segurança, então a família ela vai querer contratar um cuidador que é profissionalizado. Exato. Ela traz para a Exatamente. família menos gasto, e é gasto real de dinheiro. Exato. Porque uma cobertura de uma ferida coberta com gás e AGE custa um preço. Uma ferida profunda que você tem que usar, pomada que você tem que usar, alguma cobertura para Uma preencher, ela custa placa. o triplo do preço. E dependendo da região, se for na região sacral, por exemplo, né, a gente sabe que fica bem próximo à região anal. O paciente evacua, vai para o curativo, ele tem que ser trocado em todo momento de evacuação. Toda troca de fralda tem que ser trocado. Aí você pensa, quanto que não gera aí de dinheiro financeiro mesmo? Então, assim, uma coisa que pode ser evitada. Sim. E a partir disso, né, a questão da profissionalização, ela traz esses benefícios para a família, traz para o home care e ainda tem o fator pessoal que o cuidador, que ele é profissionalizado, ele pode empreender por conta própria. Sim, Ele não claro. fica, ele não fica preso a um home care. Ele pode oferecer o seu serviço de cuidador com segurança, sabendo o que ele vai fazer, assumindo os riscos do que ele vai fazer. Às vezes, tem cuidadores, por exemplo, que eles preferem trabalhar particular, questão financeira, eles ganham Uhum, mais de forma particular do que pelo home care. Mas uhum. ele só pode fazer isso, ele só pode mostrar o seu serviço de forma particular se ele é profissionalizado. Se ele não for profissionalizado, primeiro que ele nem vai conseguir, né, Isabel, uma oportunidade nesse nível. Tem cuidadores que eu conheço que já chegaram a receber por volta de R$ 2.000 um cuidador, dependendo da família. Eu Uhum. tive uma solicitação há uns 2 meses, mais ou menos, de uma cuidadora para receber R$ 2.500 para trabalhar de segunda a sexta-feira, em horário comercial. Olha só. Não era técnico, era cuidadora. Era mais em conta para a família. Aí você para pensar assim, um cuidador recebendo R$ 2.500 para trabalhar em horário comercial. Não é nem plantão 12 por 36. É o É um horário que sonho, todo gente. mundo quer, né? Do mundo. É o sonho. Mas como é que ele consegue uma oportunidade dessa?
Só consegue profissionalizando. Exatamente. Então, assim, o empreendedorismo na enfermagem, a gente também tem que levar em conta da imagem pessoal do cuidador. Ele precisa tomar cuidado, né, com o linguajar. São coisas que a gente só vai conseguindo com a profissionalização. O linguajar, a postura diante da família, a tomada de Porque decisão. não, com certeza, porque o que que acontece? A gente vive num país da indicação, né? O Sim, Brasil é um país da indicação. Então, o seu nome corre. Do mesmo jeito que com ele certeza. corre de um bom trabalho que você fez, ele também corre de um trabalho que você não executou tão bem, né? Então, é, diante disso, a pessoa tem que pensar muito nos atos que ela vai ter, né? Às vezes, naquela posicionamento que ela tem diante do domicílio, diante da casa, né? E a família fala. Fala. Um atendimento aí que dá 24 horas, aí que trabalha 4 funcionários na casa, quando você chega para conversar com a família fala, ó, fulano é o número 1, ciclano é o 2. Eles falam desse jeito, a família fala. Aí você se pergunta, por que que fulano é o número 1? Porque ela consegue fazer umas coisas, ela tem uma postura diante do domicílio que as outras não têm. Uma postura de profissional. Né? Eu não estou falando que o cuidador ele tem que chegar na casa e ficar mudo. Não, não é isso. Mas ele tem que se comportar como um profissional. Com certeza. Aquele domicílio ali é a empresa que ele trabalha. Né? Com certeza. Né? Então, assim, se você for trabalhar num ambiente hospitalar, tem uniforme, tem horário, tem regras a se seguir no ambiente hospitalar. E as pessoas têm uma dificuldade de fazer isso no domiciliar. E o domiciliar também tem regras, uniforme, horário, respeito, a mesma coisa. Só que a pessoa, como ela está na residência, ela não enxerga essa importância. E às vezes ela perde o emprego por conta disso. É. Perde oportunidades boas de trabalho, porque quem Exato. trabalha com ela não vai querer indicar ela. Exato. Então, a gente sempre orienta, né, Isabel, as meninas do curso. Gente, vocês estão indo pegar plantão particular? Vai de uniforme, faz o seu. Ah, Exato. mas não tem uniforme. Faz o seu próprio uniforme. Faz o seu. A saúde, ela não tem, né, o hábito de se vestir de branco? Vamos vestir de branco. Se eu não Exato. tenho uma blusa escrito cuidador de idosos, não é isso que vai fazer a diferença. É a sua postura, a sua forma de conduzir o seu trabalho, né? De maneira Exatamente. profissional. Exatamente. Então, assim, Mas, o nosso curso, Tâmara, qualquer dia nós vamos fazer uma live aqui só de regras de etiqueta. Só isso. verdade, Esse vai ser o nosso vai, próximo tema. Só regras de etiqueta. Como se comportar no ambiente domiciliar. Porque as vai render. pessoas vai render. Porque o profissional ele é contratado pela sua capacidade técnica e ele é dispensado pelo seu posicionamento que ele Sim, tem diante da casa. com Né? certeza. Então, assim, é triste você falar isso. É triste você verificar essa realidade. A pessoa, ela sabe trabalhar, ela sabe dar um banho de leito, ela executa a prática perfeitamente, mas na questão de postura, de comportamento, ela é demitida. Sim. E a gente tem também, né, Isabel, a questão que o cuidador informal, ele, devido a ele não ter conhecimento dos direitos dele e das funções que ele tem, ele Exato. acaba trabalhando de doméstico e não de cuidador. Exatamente. Exatamente. E aí a gente tem uma leva de profissionais que reclamam com a gente. Ai, porque eu tô na casa, eu tenho que passar pano, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que lavar vasilha, mas ele não tem conhecimento do que é a função de cuidador. Exatamente. Nem por um momento
entrar com a família e falar assim, olha, isso não é função de cuidador. Exato. Eu não vou utilizar essa tarefa. Porque a profissão que a gente tem, ela é desmerecida por nós mesmos. Infelizmente, é o que a Não, gente é permite. porque existe uma diferença, né, Tama, em você cuidar do ambiente do paciente, você cuidar do vestuário do paciente, né, Sim, que isso é um sim, das funções do cuidador, mas é você cuidar daquilo ali do paciente, paciente. não da família inteira. Isso, A alimentação do exato, paciente é responsabilidade do cuidador. O isso. vestuário do paciente é responsabilidade do cuidador, do paciente. E as pessoas Mas não se ele não entendem isso. Se é, ele não se posiciona diante disso, ele vai ser cuidador e doméstica da casa. e vai receber só por uma função. E vai receber só por isso. Exatamente. E vai ser desvalorizado pela família, vai ser desvalorizado pelo mercado de trabalho. Porque na hora Exatamente. que ele começa a falar, né? Ah, não, eu trabalho de cuidador, mas o que você faz lá? Aí você começa a descrever as suas funções. A pessoa que ela tá te ouvindo, não, você não é cuidador, você tá trabalhando de doméstico. Doméstico. Isso mesmo. Então, a gente permite a profissão ser desvalorizada quando a gente aceita essas coisas. Quanto mais os cuidadores buscarem profissionalização, quanto mais o cuidador buscar saber os seus direitos e os seus deveres também, mais a profissão vai ser valorizada. Muito Exatamente. mais. E aí Isso nós vamos mesmo. ter aí, cada vez, salários melhores, oportunidades melhores. Mas por quê? Por causa do nosso posicionamento aqui atrás. É Porque tudo um caminho. porque na hora que a família vê, né, na hora que o contratante vê aquele profissional capacitado, ele sabe o que, que ele está falando, ele sabe o que ele está fazendo, a visão muda, Com né? certeza. Tudo muda. Na hora que você vê o profissional bem vestido, olha, é isso, eu faço isso. Você vê o relatório do cuidador, que é aquele relatório, aquele capricho, com todas as informações que precisa saber, porque o cuidador tem que pensar o seguinte: o enfermeiro vai chegar lá, vai ler o relatório. O fisioterapeuta vai chegar lá, vai ler o relatório. E na hora que ele vê que aquele cuidador teve aquele capricho, que tem conhecimento, gente, é outra coisa. É outro nível que se mexe. Então, assim, né? Puxando esse gancho da questão da profissionalização, a Isabel vai falar um pouquinho do conteúdo do nosso curso que nós estamos oferecendo. Está com as inscrições abertas até o dia 10 de abril, com um valor em conta muito bom em Muito relação bom. ao conteúdo. É, Em relação ao tempo, né? E quem quiser saber mais, o link da matrícula vai estar na nossa bio para realizar a matrícula. E a Isabel vai falar para a gente um pouquinho do que as nossas alunas, né, elas têm de conteúdo exclusivo, porque é exclusivo com a gente. com certeza. Olha, a gente, no curso, né, a gente, desde dados vitais, né, pressão arterial, glicemia, temperatura, saturação, e uma coisa que eu friso muito com as alunas é o seguinte: vai verificar dados vitais. Ok, e se o seu aparelho estraga naquele dia, a sua pilha não vai? Tá, e aí? Seu paciente passa mal, você não sabe identificar? Não, a gente ensina isso, a identificar além do aparelho. O aparelho é apenas uma opção, um facilitador. Se eu não tenho o aparelho, e aí? O que eu faço? Deixo por isso mesmo? Não. A gente ensina a identificar sinais no paciente que o cuidador ele consegue perceber que o paciente às vezes não está bem, mesmo sem um aparelho. Dados vitais, alimentação, dieta, né, bolsa de colostomia, como fazer a limpeza da bolsa de colostomia,
mudança de decúbito, transferência do paciente no leito, ir para a cadeira, da cadeira ir para o leito, banho de leito, aquele paciente que não consegue ir até no banheiro fazer um banho de dispersão. É o ideal? É, mas tem paciente que não suporta ele ir no banheiro, então vai dar o banho de leito, que é o banho na cama, então vamos ensinar como dar esse banho de leito, né? A dúvida enorme que todo o curso tem é como lavar a cabeça do paciente, como que lava o cabelo do paciente no leito, né? Então a gente ensina como que faz, como que lava. Fora a gente fala das patologias, né, mais frequentes na terceira idade, primeiros socorros, que a gente fala também, que é um corte, uma queda, convulsão, vômito, o que deve fazer? Porque o cuidador é ele que vai estar ali naquele momento com o paciente. Qual que é a primeira atitude? Porque o que a gente vê? A gente vê o paciente passando mal e o cuidador desesperando mais que o paciente, né? Não, o cuidador é o primeiro que está ali com o paciente, é ele que tem que saber o que fazer, né? Qual que é a primeira atitude que ele tem que ter diante daquela situação? Isso aí é alguns dos assuntos que a gente aborda. Isso mesmo. E lembrando, né, Isabel, que o nosso curso ele é prático e teórico, não é simplesmente teoria, Exatamente. é colocar a mão na massa Tem mesmo. estágio. Tem estágio. Ah, por falar nisso, gente, vamos agradecer os nossos patrocinadores aqui. A gente queria lembrar, porque todo esse projeto, ele só acontece, gente, por causa de uma equipe enorme por Com trás, né? certeza. Não, é impossível só duas pessoas conseguirem Não. resolver para que nós tenhamos aí novos profissionais no mercado. Então, os nossos cuidadores, a gente tem muito que agradecer, os que estavam com a gente na primeira turma, que é o pessoal da Blanco Raro, o pessoal da Cirúrgica Fonseca, a Elci da Cuidar Bem, o Lincoln da Bem Querer, a gente tem também a Adriana. do Nosso Lar, Adriana, o que vai pessoal dar cuidados paliativos. isso, O o Fabiano Fabiano, da Reabilitação, e nós temos aí a mais cirúrgica pessoas, né? Fonseca. Isso A mesmo. cirúrgica E nós Fonseca temos deu brinde. mais algumas pessoas querendo, né, Isabel, fazer parte desse projeto com a gente. Então, assim, se você também quer fazer parte, né, desse projeto, desse grupo de apoio para essas meninas, para esses cuidadores também, porque nós estamos aqui incentivando os rapazes a fazer parte do curso. Sim, Então, sim. você pode entrar em contato pelo direct com a gente. E para fazer a matrícula do nosso curso, o link vai estar na bio. E lembrando que já são só 5 vagas. Segundo dia de inscrição, Exatamente. 5 vagas. Exatamente. Então, assim, correr, quem tem interesse, corre e faz a inscrição. Senão vai ter que ir para a lista de espera, que na primeira turma teve que ficar algumas pessoas para a lista de espera, né? Gente, É você porque, quer fazer uma agradecimento? olha, eu agradeço a você primeiro, né? Agradeço a Deus por me dar esse privilégio, né? Que é um privilégio que a gente tem, é um dom que a gente tem, né, Tama? De poder ensinar as pessoas a cuidarem melhor daquelas pessoas que estão sofrendo, né? Porque é difícil, não é fácil. Você ter um ente querido em casa com uma patologia e o que a gente busca é humanizar esse paciente, diminuir aquela dor, ele tentar passar por esse processo da melhor forma possível. E o que a gente quer é capacitar esses profissionais, né, para melhorar esse atendimento. Né? Então, eu agradeço a Deus, primeiramente, agradeço você pela confiança, né, por essa parceria que a gente tem feito aí, que tem dado certo. Que Deus abençoe. Agradeço a todas as pessoas que nós já citamos aqui, que ajudaram a gente a seguir esse projeto, né? E os nossos alunos da primeira turma, né, que confiaram no nosso trabalho.
né, o meu agradecimento. E a segunda turma seja bem-vinda. Com certeza. Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado, né? Todo mundo que assistiu com a gente até agora. E nós estamos aguardando vocês para a segunda turma. E para Exatamente. mais conteúdo, né, Isabel? E Daqui uns. exatamente. Conteúdo é o que não tem. É que o que não falta é conteúdo para a gente falar. Tem muito coisa para falar. Então, bom, gente. Tirar um print, né, Isabel? Cadê o sorriso para nós tirar um print, Vamos, gente? vamos. Deixa eu ver. Ixi, não tirei não. Peraí. É a tecnologia. Aí, ó, agora eu tirei. Tá certo. Com Deus, pessoal. Muito Amém, com obrigada a Deus. todo mundo. Tchau. Tchau.